Olá, boa noite, tudo bem? Estou de volta à live. Dessa vez vou fazer uma live sozinho. Quanto tempo que eu não faço uma live sozinho? Tem muito tempo. Quanto tempo que eu não faço uma live sozinho? Deixa a galera entrar aí agora. Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Essa semana a gente teve uma divulgação extrema da live em todas as redes sociais massivas. Contei com divulgações de terceiros também me ajudando em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Então, obrigado a todos inicialmente que me ajudaram a divulgar essa live, que tem um conteúdo especial. Muito boa noite a todos, como é que vocês estão? Boa noite. E aí, pessoal, Luiz, Ju, Andrew, João. E aí, Luiz, como é que você tá? Amigo do coração, tô te esperando aqui, hein? Aline, Mari, Endel, Marjorie, como é que vocês estão? Beleza? Então, vamos lá. Como eu estava falando aqui antes da live começar, essa é uma live que eu vou fazer sozinho. Eu ia fazer uma live com um convidado, que na verdade a gente marcou a live, remarcou a live para semana que vem. Semana que vem vocês vão saber quem é, porque eu não dou spoiler. Eu só costumo divulgar a pessoa que eu vou fazer a live um dia antes, né? E aí eu remarquei a live com ele porque eu tava recebendo muita mensagem perguntando sobre isso, como que eu saio do Brasil, principalmente agora que eu tô no Brasil. Então, fica como se eu tivesse trazendo a pessoa pra morar comigo lá na Europa, né? Não sei se você pode reparar também, eu tô sem filtro, ó, na live, vou fazendo uma live sem filtro. Meu Deus, estou recuperando minha cor, é um milagre. Beleza. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer a você de novo e pedir para você compartilhar essa live com alguém. Só clicar nesse aviãozinho que tá aqui, ó. Você compartilha essa live com alguém, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que quer sair do Brasil também, e essa pessoa não vai deixar de pegar esse conteúdo maravilhoso. Beleza que a gente tem conteúdo gratuito, muitos no Instagram e no Facebook e no YouTube, mas é sempre bom ter uma participaçãozinha ao vivo, né? E outra coisa muito importante também, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar nessa perguntinha aqui, ó, ou pode deixar no chat aí, que eu respondo ao longo da live. E se eu ver que a live está ficando muito grande, vou tentar fazer essa live um pouco mais curta, né? Como eu geralmente não consigo, mas geralmente eu faço uma live com alguém, aí eu vou deixando a pessoa falar e tal, ela vai falando muito. Não que seja ruim, eu gosto também, mas que só sendo eu consigo controlar mais, né? Porque aí eu vejo, não, espera aí, eu tô falando demais. Então eu dou uma regulada e só tem eu pra me regular, então fica mais fácil. Beleza? Deixa eu ver. Eu recebi algumas mensagens essa semana, porque eu divulguei a live anteontem, por cima, sim. Aí o pessoal veio perguntar como que era a live dessa semana, eu falei. Quando eu divulguei oficialmente ontem, eu também recebi algumas perguntas aqui, então eu vou responder mais pro final, depois que eu passar aqui o recado que eu tenho para dar para vocês. E para quem não ficar na live, por exemplo, ela vai ficar gravada lá no feed, beleza? Então pode ficar suave, que você não vai se prejudicar, ok? Ai, nossa, eu raspei a cabeça, a careca pegou brilhando. Beleza, deixa eu ver, já deu o recado tudo. Agora vamos lá. Uma mensagem que eu recebi muito sobre o texto que eu coloquei, como sair do Brasil em 2024, perguntando se eu trabalhava no aeroporto. Mas é melhor que isso, bebê. Eu sou o responsável, um dos responsáveis por tentar aproximar o seu sonho de você. Olha que beleza, ó. Vamos dar esse match? Então, é justamente esse o meu objetivo, de aproximar o seu sonho de você. Então, se isso for sair do Brasil, eu vou ficar muito feliz em ajudar, beleza? Então, vamos que vamos. E é importante falar que eu posso ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, não vai ser ajudado, porque a pessoa não quer ser ajudada, né? Então, eu posso falar horas aqui e a pessoa não vai ligar ou não vai assistir, enfim. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, de início era isso, né? Porque eu achei muito engraçado essas mensagens que chegaram essa semana. Tá, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi você decidir por qual razão você quer sair do Brasil. Porque não é assim, vou sair do Brasil, puf. Tá, mas você quer fazer o quê no exterior?
Você quer estudar? Você quer trabalhar? Você quer se desenvolver? Você quer só viajar? O que você quer fazer? Você tem que ter um norte, você tem que ter um objetivo. Quando você tem alguma coisa para você fazer, fica mais fácil de você pesquisar. Então imagine, se você quer sair do Brasil, mas você não sabe a mínima ideia do que você vai pesquisar. Aí não tem condição, né? Você está pesquisando sem objetivo. Se você vai para alguma coisa, algum lugar sem objetivo, você se perde. Imagine se você estiver nadando no mar e você não sabe para onde você vai. A correnteza vai lhe levar, você vai parar no meio do oceano e vai morrer, provavelmente. Então, quando você quiser sair do Brasil, você tenha um objetivo, você saiba o que você está indo proposto a fazer. Se você chegar para mim e falar, Felipe, eu não sei ainda, eu quero sair e quero me descobrir, quero me conhecer. I don't know myself, eu quero me conhecer. De boa, até porque eu também fiz isso. Eu saí do Brasil para me conhecer melhor. Depois que eu fiz a terapia também, né? Tenho muito orgulho de falar isso ainda. Mas, aí na hora que eu saí do país, eu tinha o objetivo de aprender a língua, certo? Aí eu saí do Brasil para aprender a língua inglesa, que eu sempre gostei de inglês, né? Inglês e espanhol na faculdade, na escola, pá, sempre escolhi inglês. Aí eu saí para aprender inglês. Beleza, vamos aprender inglês? Vamos. Eu tava pensando que eu tava balando no inglês, chega lá, não sabia nada. Imigração, opa, tudo bom? Documento? Eu, quê? Documento? Qual? Lê esse documento? Eu olhava pra cara do meu irmão, ele falou qual o documento que eu não entendi? Eu não entendia, gente. Então, eu tinha o objetivo de aprender inglês, né? Mas eu tava saindo ali sem muita intenção. Depois, devagarzinho, eu fui me encontrando e não tem problema nenhum. Contanto que você tenha isso na sua mente, que você, se você já tiver um objetivo bem definido, beleza. Se você não tiver, o seu objetivo é ter um objetivo. Porque quando você não tem nenhum objetivo, qualquer lugar que você chegar, vai estar bom, certo? E você merece chegar no lugar que você merece, beleza? Você merece chegar num local que seja bom para você, que você se desenvolva, tanto como pessoa quanto profissional, certo? Agora, beleza, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente pensar, ok? Lembrando, outra coisa importante aqui, ó. Você pode, se você ficar com vergonha de mandar mensagem no chat aqui ou na perguntinha, você pode mandar mensagem no direct que eu recebo, inclusive recebi uma mensagem agora, ou você pode mandar lá no WhatsApp também, beleza? E é isso. Eu gosto de deixar sempre aberto, porque a pessoa pergunta do jeito que ela quiser, né? Cada um pergunta do jeito que quiser. O importante é não sair com dúvida. Beleza. Uma coisa muito importante. Quando você define seu objetivo, você precisa pesquisar. Porque você define seu objetivo, você quer estudar, você quer trabalhar, você quer fazer uma pós, você quer fazer uma faculdade. De que área? Qual a sua área? Qual país que você vai? Beleza. Essa é mais ou menos a estrutura que você deve pensar. Ok. Segundo passo, os primeiros passos. Quais são os primeiros tópicos que você precisa ver? Por exemplo, vamos dizer que você quer sair do Brasil para estudar inglês na Irlanda. Beleza? Beleza. Não estou falando para você fazer isso, mas eu estou dando um exemplo meu, né? Para ficar mais fácil aqui, para facilitar as coisas. Beleza, vamos dizer que você quer fazer um curso de inglês na Irlanda. Tá, o que você precisa? Quais são os primeiros passos? Você conhece alguém que já fez isso? Você segue alguém que você já fez isso? Você já acompanhou o conteúdo de alguém que já fez isso? Você sabe como é o país? Você sabe como é o dia a dia do pessoal? Você sabe o que o pessoal faz lá? De que forma? Como é o país? Então, se você não sabe, você precisa saber. Porque se você vai morar no país, seja para estudar ou para trabalhar, ou independentemente do seu objetivo, você vai morar um tempo no país. Então, quanto mais você souber do país, melhor, certo? Então, imagine, você vai morar no país, vamos dizer que você fique o visto mínimo de 8 meses. Você vai morar no país 8 meses. Então, 8 meses. Pode passar rápido? Pode. Passa rápido? Passa. Mas são 8 meses, pô. Você vai tirar 8 meses da sua vida e dedicar para, às vezes, chegar e se arrepender e voltar. Então, vou lhe dar uma dica feira aqui. Você estuda sobre o país que você vai. Então, se você vai para a Irlanda, você tem que estudar sobre a Irlanda. Você tem que estudar que lá se fala inglês. Inclusive, eu estou com a blusa da Guinness lá. Lá se bebe muita cerveja. Lá se fala inglês. É um país muito frio. Lá eu não fico suando desse jeito. Não preciso ligar ventilador, porque não tem.
Já vi ventilador na Irlanda? Nunca vi ventilador na Irlanda. Então, tem essas características que você precisa saber. O pessoal, a cultura do irlandês é de ser um pouco mais frio em relação ao brasileiro. O brasileiro sabe como é que é, né? Sai aqui na porta, meu filho, é best friend. É primo como se fosse da família. Isso não acontece na Irlanda. O povo, opa, cumprimenta igual o interior de Goiás. De jeito, oba, oba. E aí, vida que segue. Entendeu? Cada um tem sua rotina. Na maioria das vezes, os estudantes, por exemplo, eles estudam e trabalham o dia inteiro. Então, às vezes, eles não têm tempo de parar e conversar. Às vezes, a pessoa não tem nem condição. Tinha hora que eu falava tanto, mas conversava tanto inglês, que quando a pessoa conversava inglês comigo assim, eu já não tinha condição de entender mais. Não estava entrando na minha mente mais, entendeu? Então, tem essas coisas que você precisa saber. Quanto mais você souber, melhor, né? Porque se você for parar para pensar, se você for fazer um intercâmbio no outro país, você está fazendo uma imersão. Quando você está fazendo uma imersão, você está literalmente pulando de paraquedas naquele país. Então, quanto mais você souber dele, né? Interprete como se fosse uma guerra. Você está indo para a guerra. Quanto mais você conhecer seu inimigo, fica mais fácil, né? De você guerrear. Né? Ok. Outra coisa muito importante é você alinhar a teoria com a prática, né? Fica difícil você alinhar a prática antes de você ir. Então, quanto mais você estudar, melhor. Vou te dar algumas dicas feras aqui, porque você tem como utilizar a internet a seu favor. Porque a maioria das pessoas hoje, elas ficam a maioria do tempo na frente de algum tipo de tela. Seja o computador, seja o celular, qualquer tipo de tela. E você pode usar isso a seu favor, porque às vezes isso pode estar minando o seu desenvolvimento, o seu estudo. Porque imagine se você fique, por exemplo, eu trabalho na internet, eu trabalho usando o dia inteiro o celular e o dia inteiro o notebook. Imagine se eu ficasse vendo meme o dia inteiro. Eu ia fazer o quê do trabalho? Nem fazer nada do trabalho. Então, é isso que muita gente fica fazendo, entendeu? Então, se você vai fazer, por exemplo, intercâmbio, não estou falando para você não assistir meme, mas eu estou falando para você aproveitar seu tempo de uma forma inteligente, que você pode dividir uma parte desse tempo para estudar um pouquinho sobre a Irlanda, um pouquinho sobre o país que você vai morar, o país que você vai morar, o país que você vai trabalhar, porque você está tendo uma oportunidade única. Quantas pessoas, igual mãe agora, quantas pessoas você acha que tem essa oportunidade de sair do Brasil e morar em outro país? Muitas pessoas pensam que isso é um universo paralelo, que essa realidade é muito além do que ela imagina, entendeu? Então, é bom a gente pensar nisso, que a gente que consegue sair do Brasil, a gente está numa posição privilegiada, assim, né? Entre aspas. Beleza? E aí tem outras questões, né? Que você pode imergir mais fácil no país. Por exemplo, se você for estudar, vamos dizer que você vai estudar na França. Beleza, França fala que língua? Francês. Então, quanto mais francês você souber, melhor. Porque quando você chegar lá, fica mais fácil, né? Você não vai passar tanto aperto. Porque você vai viver no francês na França. Quando você chegar na Irlanda, você vai viver no inglês. Tudo é inglês. Beleza, que você vai encontrar muito brasileiro, ok. Mas a vida funciona em inglês. Você vai no mercado, é inglês. Você vai no hospital, é inglês. Você vai na escola, é inglês. Você vai no trabalho, é inglês, provavelmente. Então, na maioria dos lugares, se fala a língua do país. Então, quanto mais você souber o inglês, mais fácil vai ser a sua vida, porque você vai chegar para aprender o inglês, certo? Beleza. Se o seu inglês for ok, se você entender, conversar igual índio, por exemplo, as coisas já ficam mais fáceis. Porque a pessoa fala 500 palavras, você entende duas. Você, opa, pera aí, eu acho que ela tá querendo isso. Aí você, é água que você tá querendo, meu filho? Não? Ah, então não tô entendendo nada. Mas, às vezes você pega, às vezes você não pega. Acontece. Às vezes o gringo fala... Você, é água que você tá querendo, meu filho? É? Oi, já tá vendo? Tô entendendo tudo. Então, é desse jeito que acontece. Às vezes você arrisca alguma coisa, você pega, você vai pegando com o tempo, beleza? Mas, quanto mais você souber, melhor. Isso é importantíssimo. Outra coisa que você precisa saber é em relação a trabalho. Em relação ao trabalho, você precisa saber do seguinte. Quando você vai morar em outro país, você tem que entender que o país não vai receber você de braços abertos como se você fosse ator de Hollywood. Porque você não é ator de Hollywood, né? Eu vou lhe contar uma novidade aqui. Porque quando você for morar em outro país, por exemplo,
Muita gente fala assim, não, eu quero conseguir um emprego na minha área. Beleza, não vou falar que é impossível você conseguir um emprego na sua área, porque não é. É super possível. O problema é que você não vai conseguir um emprego assim do nada. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que aplicar seu diploma, você vai ter que procurar, você vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência, vai ter que entrar na empresa aos poucos. Porque imagine, assim como você, muitas pessoas no mundo estão pensando ao mesmo tempo a mesma coisa que você. Querem ir para a Irlanda, que é o segundo maior salário, terceiro maior salário, né, agora da Europa. Muitas pessoas querem ir para a Irlanda justamente com esse objetivo. E se você tiver a opção, né, a opção de você trabalhar na sua área, vai ser uma beleza. Porque imagine, você chega no Brasil ganhando um salário relativamente alto. Por exemplo, eu sou engenheiro, eu tenho um salário, meu piso de salário é 4 a 5 salários mínimos. Se eu tivesse um piso de 4 a 5 salários mínimos na Irlanda, imagine o tanto de dinheiro que eu ia ganhar. Ia ganhar bastante dinheiro, né? Então, normalmente a pessoa vai para a Irlanda com esse objetivo. Não estou falando que não dá. Dá, mas não é fácil, né? Você chegar lá, do nada quer ser engenheiro. Se você parar para pensar, vamos parar para pensar hoje. Por exemplo, eu tenho 27 anos, certo? Eu saí do Brasil em 2020. Então, quando saí do Brasil, eu tinha 24, porque eu faço aniversário em janeiro, certo? E eu fui em janeiro. Beleza, eu tinha 24 anos. Eu morei 24 anos no Brasil e morei 2 anos na Europa. Se eu morei 24 anos no Brasil, eu tenho a acessibilidade que eu tenho no Brasil, eu conheço tudo de Brasil. Mesmo assim, você para pensar às vezes, se você acha que você não sabe nada sobre o Brasil, aí a pessoa chega na Irlanda, que nunca morou na Irlanda na vida, e quer arrumar a coisa assim. Gente, você em 24 anos, às vezes você não adquiriu o conhecimento que você gostaria, que você vai adquirir em 1 ano. Então você tem que entender que vai ser um pouco difícil de você conseguir as coisas, né? Mas é super possível. Normalmente, você vai começar a trabalhar de baixo. Trabalho braçal, um garçom, um KP, a depender se você for mulher, por exemplo, naná, que eu tô falando é cuidadora. Um au pair, alguma coisa assim, um trabalho braçal que todo mundo faz, que é um trabalho mais básico, digamos assim, certo? Que aí você vai começando aos poucos. Por exemplo, se você for engenheiro, igual como eu sou, que eu posso falar com mais propriedade. Se você for engenheiro, quiser atuar como engenheiro, dá, mas você tem que começar aos poucos, para a empresa te conhecer. A empresa não vai chegar lhe dando 5 salários mínimos de uma vez, assim. É bom você entrar aos poucos na empresa, a empresa te conhecer. Exato, Nani, é essa palavra que eu estava procurando. Muito obrigado. Exatamente, quando você chega na empresa, a empresa precisa ficar íntima com você, né? Eles vão te conhecendo, você vai conhecendo eles. Às vezes você nem gosta do trabalho. Imagine, se você entrar como engenheiro direto, tem como sair? Rapaz, tem não. Então é bom você conhecer um pouquinho do trabalho antes, né? Sentir o clima quando você vai entrar no chuveiro. Senta de uma vez, é difícil, né? Principalmente quando tá muito frio. Você bota a mãozinha assim, ó, vê como é que tá a temperatura da água, depois você entra. É igual piscina. Quando tá muito quente, você nem pensa. Mas quando tá muito frio, aí você dá uma pisada lá na piscina pra ver como é que tá. Mesma coisa do emprego. Você chega no emprego, conversa com a galera que trabalha lá, vê o que o pessoal faz. Por exemplo, você pode começar como cleaner. Pergunta o que o pessoal faz. Daqui a pouco você avança para um label que aumenta 50% do seu salário. Aí você vai, conversa com outro e você vai se desenvolvendo aos poucos. Não é algo que você vai fazer do dia para a noite. Não é algo que você vai fazer de um mês para o outro. Pode ser que aconteça? Pode, mas é difícil acontecer. Eu costumo falar na média, né? O que acontece na média. Que aí você tira suas conclusões, beleza? Vamos lá. O terceiro passo, eu recebi várias mensagens aqui já, eu vou responder mais pro final, para eu não perder aqui a linha de raciocínio, beleza? O terceiro passo que eu coloquei aqui é você organizar as suas ideias, beleza? Quando você organiza as suas ideias, fica tudo mais fácil. Eu não estou falando que você precisa ser o rei do Excel. Eu não estou falando que você precisa anotar
tudo, igual eu faço. Não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa organizar as suas ideias para saber as informações que são necessárias para você saber, beleza? Porque imagine, você tem 50 coisas para fazer. Você vai lembrar das 50 coisas? Eu não lembro nem de duas, meu filho, para lembrar de 50. Então eu escrevo as 50 coisas que eu tenho para fazer, coloco por ordem de prioridade e aí vou fazendo uma de cada vez, que aí fica mais fácil de eu fazer. Porque 50 coisas você não vai lembrar. Garanto, você não vai lembrar das coisas que você vai ter que fazer. Então, se você organizar suas ideias, é melhor. Tem várias formas diferentes de você fazer isso. A primeira forma delas é a planilha, que eu já falei, né? Se você não for fã de planilha, de boa, você pode fazer no papel, igual, por exemplo, eu faço. Eu gosto muito de usar planilha e gosto muito de usar papel também. Então, são várias técnicas diferentes que você pode usar, beleza? Então, quanto mais você anotar, melhor. Por exemplo, vamos dizer que você quer sair do Brasil, que é o objetivo dessa live. Aí você se pergunta, meu Deus, como que eu vou me planejar? Eu não faço a mínima ideia de como eu vou. O que eu preciso? Se você não faz a mínima ideia do que você precisa e do que você vai precisar, anote, querido, porque com tudo anotado fica tudo mais claro. Você vê as coisas que você precisa fazer. Sair do Brasil, às vezes você não imagina que é possível sair. Na hora que você escreve sair do Brasil, você sair do Brasil, né? Às vezes até dá. Então aí você fica pensando nisso, entendeu? Então, quanto mais você for organizado, melhor. Não estou falando para você ser um virginiano da vida, para ter tudo organizadinho, ó. E olha que minha mãe não é virginiana. Tá tudo no jeito. Eu tenho até medo de encostar e sair do lugar. No dia que ela chegar aqui, domingo, ela olhar assim, ó, tá fora do lugar o prato ali, ó. Então, é bom nem triscar. Ok. Coloquei 3 coisas aqui que você precisa saber em relação a planejamento. Olha, a Thaís falou aí. A agenda tá aqui, ó. Minha agenda tá aqui também, ó. Eu uso uma agenda, esse caderno e mais 2 cadernos que estão apoiando o notebook, que eu não utilizo porque são cadernos antigos, mas que a gente reaproveita para não precisar comprar aquele suporte. Ok? 3 coisas que eu anotei aqui em relação ao planejamento. Cadê? Um planejamento psicológico, porque você tem que ter um planejamento psicológico, um planejamento mental que vai junto com o planejamento psicológico, porque imagine, você está saindo do Brasil. Ah, é tudo às mil maravilhas? Não, não é tudo às mil maravilhas, porque você está se deslocando para um outro país, você está indo morar em outro país. Se você está indo morar em outro país, você não está morando mais no Brasil. Olha, se você não está morando mais no Brasil, você não tem família, você não tem amigos, você não tem festinha de final de semana, você não tem aquela cervejinha, você não tem aquele churrasquinho barato, que hoje não é mais barato, mas tudo bem. Você não tem aquela farofinha de banana, você não tem aquela banana da terra, você não tem aquele doce de leite, você não tem aquele pão de queijo caseiro, você não tem muita coisa, só estou pensando em comida, né? Você não tem muita coisa que você poderia ter no Brasil, no conforto de casa. Muita gente, por exemplo, tem o seu emprego estável, porque eu acho que estabilidade não existe, mas tudo bem, você tem uma para outra live. Tem muita gente que tem, por exemplo, mora na casa dos pais, tem um conforto de casa, não precisa lavar prato, não precisa lavar louça, não precisa organizar a casa, não precisa ficar pensando em pagar a conta, não tem aquela logística toda. Você não fica pensando, por exemplo, em sair, deixar a luz ligada, deixar a roupa do lado de fora, porque vai chover e vai molhar, e depois você vai ter que lavar de novo. Então, tem muita coisa que você tem que pensar, que lado positivo e lado negativo do psicológico e do mental, porque você vai estar morando em outro país, por exemplo, que eu comentei que provavelmente você deve começar de baixo. Quando você começa de baixo, muitas vezes não é muito agradável. Primeiro porque, por exemplo, eu sou engenheiro, eu estudei 7 anos da minha vida para fazer engenharia. Quando eu fui para o Brasil, ou quando eu fui para a Irlanda, eu fui trabalhar como delivery. Beleza. Se eu tivesse uma mentalidade ruim, muita gente que eu conheço não trabalha de delivery. Forma como engenheiro, advogado, médico. Quando eles chegam na Irlanda, eles não querem trabalhar em trabalhos assim. Eles querem trabalhar na área deles. Então, muitas vezes ficam 1, 2,
3 meses sem trabalhar por causa disso. E se você parar para pensar, isso é orgulho, porque muitas vezes a pessoa está tendo a oportunidade de desenvolver ali o networking, que é muito importante, né? De todas as áreas, de você arrumar uma casa, de você arrumar um trabalho, de você arrumar tudo com network, né? Muitas vezes você pode arrumar o seu emprego na sua área por meio do network, que muitas vezes você não aproveita, então você está tendo contato. Outra coisa que você tem contato também é contato com a língua direta, então quanto mais você se forçar no início, melhor, beleza? Tem essa questão e principalmente o planejamento financeiro, beleza? Sem planejamento financeiro você não sai do Brasil. Sem dinheiro você não sai do Brasil. Quer dizer, pode ser que alguém lhe patrocine, beleza, mas não é meu caso. Então, se ninguém te patrocinar, você mesmo que vai ter que juntar seu dinheiro para sair do Brasil, beleza? Se alguém te patrocinar, isso é só comprar passagem. Ó, Felipe, tô indo, viu? Comprei a passagem, semana que vem eu tô aí. Guarda meu colchão aí que eu tô indo. Então, tem essas questões, tá? Agora, em relação ao planejamento financeiro, é bom a gente comentar, ou em relação ao planejamento no geral, é bom a gente comentar 3 fatos diferentes. Por quê? Porque o planejamento ele é dividido em 3. A cabeça da pessoa, a mentalidade da pessoa, minha careca tá escorregando. A mentalidade da pessoa, quando ela vai sair do Brasil, ela é fragmentada em 3. A pessoa só compreende isso depois que ela acaba, depois que acaba tudo, né? Depois que ela faz o intercâmbio, viaja e volta. Aí ela para pensar, é mesmo, acontece tudo. Então, já que eu já fiz esse processo, eu vou lhe adiantar aqui o que vai acontecer, né? Porque eu falo no WhatsApp, isso vai acontecer. Pô, vai não. Aí daqui a pouco, 3 meses depois me manda, é mesmo, bem que você falou. Então, vai lá, anote aí, ó. Se divide em 3. O antes, o durante e o depois do intercâmbio. O antes do intercâmbio, você fica pensando muito ansioso, inclusive, mas você tem que se pensar nos documentos, o que você precisa para sair do Brasil, o que você precisa para chegar lá, o que você precisa para entrar, as questões da viagem, a questão de documentos, deixa eu ver para não esquecer nada aqui, a questão de passaporte, se você não tiver passaporte. Sabia que muita gente no Brasil não tem passaporte? Você precisa de passaporte para você viajar, os documentos que você precisa se você for por estudante, por exemplo, igual a Thaís comentou aí, ó. Sair do Brasil é com a seda. Se você quiser sair do Brasil, por exemplo, tem uma opção muito interessante, só chamar ela aí e marcar um orçamento, é muito fácil, beleza? Já tô dando o pitch aqui, ó, de graça. Então você tem que estudar todas essas questões do antes, que tem também aqui a comprovação financeira, porque você, para morar na Irlanda, por exemplo, você tem que comprovar que você não vai virar mendigo na rua, tem que comprovar a parte financeira para você mostrar para o governo que você tem condição de se estabelecer no país. E outras coisas muito importantes aqui também, como o visto, a acomodação e a alimentação. Você não vai deixar de comer. Você vai chegar no país, Bom, eu como toda hora. Então, eu saio do país, eu tô comendo. Eu chego em Lisboa, eu tô comendo. Eu chego em Dublin, eu tô comendo. Eu, no mesmo dia, como umas 50 vezes, no outro dia, como mais 50 e eu não estou trabalhando ainda. Aí, no outro dia, se eu estou comendo mais 50 vezes, então você tem que pensar também nessas questões, né? Que também você vai passar perrengue? Vai, mas quanto menos você passar perrengue, melhor. Beleza, essa é a parte do antes. A parte do durante já é diferente, porque você precisa, por exemplo, dar uma acomodação fixa, né? Porque o antes você pensa numa acomodação temporária, você vai ficar o quê? Umas 2 a 4 semanas normalmente na acomodação de escola ou de agência. Beleza, aí no durante você pensa numa acomodação fixa. A acomodação fixa é um local que você vai ficar por um período um pouco maior de tempo. Às vezes as pessoas ficam um pouco tempo na acomodação fixa? Ficam. Às vezes as pessoas ficam um tempo maior. Quando você fica vou dar outra dica aqui, ó. Quando você fica numa acomodação fixa pouco tempo, dificulta o seu processo de visto e processo de recebimento e cobramento, existe essa palavra, de taxas. Porque quando você faz o seu visto, você dá um endereço. Quando você faz o PPS, você dá um endereço. Quando você faz o seu registro no Revenue, você dá um endereço. Se esses endereços forem diferentes, provavelmente você vai ter problema nessa logística. Você vai precisar ligar lá ou vai precisar ir lá. Então,
Você tem um inglês bom para isso? Eu não tinha. Então eu evitei esse problema e fiquei no endereço só, segurei lá e ficou melhor, entendeu? Não tive nenhum problema com isso. Exatamente, cobrança. Hoje eu estou esquecendo as palavras tudo. Estou lembrando umas palavras do nada, mas estou esquecendo as mais fáceis. Tá. E outras coisas que você tem que pensar também no durante, que é transporte, internet. Bom, algumas coisas que você vai gastar, que todo mundo tem que gastar, é necessidade, né? Necessidade básica. Não estou falando de brusinha da pênis, eu estou falando de internet, transporte, acomodação. Estou falando só isso. É que agora o inglês está na veia. Eu esqueci o português, agora só inglês. De vez em quando eu estou mandando um áudio, aí eu jogo o inglês, ué! Desse naipe aí. E o depois, a mentalidade das pessoas, né? Tá pegando aí o fio da meada. O antes, o durante e o depois. O depois, no caso que você já está pensando no futuro. Você chegou na Irlanda, o que você vai fazer agora? Você vai fazer uma faculdade, você vai voltar para o Brasil, você vai fazer uma pós, você vai aplicar para visto de trabalho, você vai casar. O que você vai fazer? Esse é o durante. Quais são as coisas que você precisa para esse durante? Por exemplo, se você for aplicar para um Stamp 4, se você for casar, aplicar para um Stamp 4, se você for fazer seu passaporte europeu, se você for fazer uma faculdade, se você for fazer uma pós, se você for fazer um mestrado, quais são as coisas que você precisa? Você precisa dos documentos, são vários documentos, cada coisa diferente, você precisa de documentos diferentes. Então, esse vai ser o seu pós. O que você vai fazer depois? Muitas pessoas não pensam no pós antes de ir. É super normal. Eu também não pensei no meu pós. Só que quanto antes você pensar nisso, mais fácil fica. Porque imagine, se você precisar fazer o seu passaporte europeu e precisar de 500 documentos, precisa de bastante documento, vá por mim. E se você já chegar na Irlanda com esses documentos, não precisa dos documentos mais, meu filho. Você já fez o documento. Entendeu? Então, porque você já pensou no problema antes. Agora, você tem que se ligar também no seguinte. Se, a depender do que você for fazer, tem uma certa validade também. Então, por exemplo, para você fazer o passaporte europeu, tem algumas certidões que você faz que tem validade de 1 ano, tem validade de 2 anos. Então, se você não fizer o processo nesse tempo hábil, você vai precisar fazer esses documentos de novo. E esses documentos não são baratos. Então, é sempre bom você ter um plano, né, de ação para saber o que você vai precisar na hora certa, para você também não ficar perdendo dinheiro, né? Mas se você já souber o que precisa, já facilita, porque aí você sabe o caminho, só, né, anota, dá tudo certo, beleza? E a outra coisa muito importante também é você preparar os documentos, né? Estou fazendo passo a passo aqui, 1, 2, 3, 4. Na verdade, coloquei 4 coisas. Você preparar os seus documentos, que é o dinheiro, a papelada e se preparar com o visto. Porque o visto, se você pensar bem, é só pagar. Mas para você chegar lá, até o dia de pagar, você precisa marcar, você precisa separar os documentos para você entrar na imigração, porque para você ir para fazer o negócio do visto, você precisa estar no país, né? Para você estar no país, você precisa entrar no país. Para você entrar no país, você precisa dos documentos. Então, você precisa pensar nesses documentos de antes e pensar nos documentos para apresentar lá no visto, para ficar tudo certinho, beleza? Se você fizer tudo no roteirinho, tudo bonitinho, é muito difícil dar errado. Mas muito difícil, porque é só uma forma. É igual eu costumo falar pro pessoal do Revenue. Só tem uma forma de fazer. Não é difícil. Você não precisa complicar muito. Só tem uma forma de fazer. Se você fizer tudo na ordem, bonitinho, arrumadinho, muito dificilmente dá problema. Muito difícil. O problema é que a pessoa, às vezes, por exemplo, quer fazer um negócio hoje, tem que fazer hoje, aí deixa pra fazer amanhã. Aí bagunça tudo, meu filho. Aí dá errado, aí às vezes atrasa, aí fica ligando para reclamar, mas se você parar para pensar, o problema é que você não fez aquele dia que era para você ter feito, entendeu? Então, se você fizer tudo bonitinho, muito dificilmente dá problema, beleza? Outras coisas muito importantes também aqui, que eu deixei para o final, foi a questão de dinheiro. De dinheiro, muitas pessoas fazem de forma diferente. Tem muita gente que faz financiamento, tem muita gente que faz bolsa, tem muita gente que pega emprestado, por exemplo, a comprovação financeira. Porque se você parar para pensar, não é um dinheiro que você vai gastar. Quer dizer, muita gente gasta,
Mas não é um dinheiro que você vai gastar. É um dinheiro que você precisa mostrar para a imigração, que você tem para você não passar fome na rua. Então, se esse dinheiro for emprestado, por exemplo, do seu pai, do seu tio, não sei, de alguém, e depois que você comprovar, você devolver o dinheiro, beleza, dá tudo certo. A questão é, você vai ter dinheiro, você beleza, devolver esse dinheiro. Agora você tem dinheiro para sobreviver? Se tiver, beleza. Emprestou o dinheiro, já foi, mas normalmente não tem. Essa que é a questão. Se você não tiver, aí bebê é que são elas, porque a pessoa é assim, beleza, comprovei financeiramente, agora eu vou torrar porque eu não posso ver dinheiro. Se você fizer isso, muito provavelmente nunca você vai ter dinheiro. Se você chegar para mim e falar, eu quero juntar dinheiro no intercâmbio, aí eu pergunto, o que você fez com o dinheiro da comprovação? Gastei tudo. Aí fica difícil. Você já começou com 3 mil na mão, já começou gastando, já começou no negativo, né? Esse dinheiro poderia ser usado, se você parar para pensar, na renovação. Você já tem o dinheiro da renovação na sua mão. 2 renovações. Porque a renovação hoje, né? Quer dizer, eu posso estar dando spoiler aqui do preço da renovação, que eu não sei quanto tá, mas eu acho que você consegue pagar 2 renovações por esse preço de 3 mil. Então, você já tem 2 renovações na mão. Use sabiamente, porque você já tem esse dinheiro, beleza? Ok. E a outra opção é você fazer por si só, né? Você fazer o dinheiro por si só, aí já é outros 500, porque você tem várias estratégias diferentes para você fazer esse dinheiro. Você tem 2 opções. Para você ter mais dinheiro, ou você ganha mais, ou você gasta menos. Ou você faz dinheiro nascer em árvore. Já consegue fazer isso? Eu acho que não. Então, ou você ganha mais, ou você gasta menos. Aí você olha para mim, eu não consigo gastar menos. Anote os gastos que você tem, né? Anote os gastos. E anote os ganhos também. Bati meu dedo no negócio aqui. Faz assim, ó, 2 folhas. Anote, ou então uma folha divide em 2. Anote os gastos aqui e os ganhos aqui. Mas meu ganho é só um salário. Beleza. Às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Anote os gastos aqui, os ganhos. Anotou os ganhos? Salário, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 20. Beleza. Total mensal, R$1.000. Beleza. Gastos. Internet, telefone, sei lá, água, luz, cachaça, comida. Total, 1.500. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Então, nesse caso, dá para você fazer as 2 coisas. Dá para você gastar menos. Por exemplo, se você não tem dinheiro para beber cachaça, tira a cachaça. É difícil falar isso, né? Para você cortar a cachaça. Mas dá para dar uma cortadinha na cachaça quando você não tem dinheiro e quer fazer um intercâmbio, por exemplo. Não dá? Acho que dá. Você vai beber muita Guinness lá na Irlanda. Pode ter certeza. Então, dá para você cortar esse gasto. Beleza. Então dá para você diminuir a quantidade de dinheiro que você está gastando. Mas também dá para você aumentar a quantidade de dinheiro que você está ganhando. Como? Às vezes dá para você, por exemplo, pedir um aumento ou trabalhar mais. Realmente, Thalita, eu também prefiro ganhar mais. Mas eu também prefiro gastar menos se eu puder. Se eu puder gastar menos, eu também prefiro. Porque se eu gastar menos, eu também vou ter mais. Então tem essas 2 opções. Beleza? Como que você ganha mais? Você tem várias opções. Ou você ganha mais no seu próprio trabalho, na sua própria atividade. Por exemplo, eu recebo por resultado. Se eu recebo por resultado, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Mas se eu não receber por resultado, se eu receber um trabalho fixo, um preço fixo, R$1.000 fechado, salário mínimo, que não tá nem R$1.000 não, mais, né? Tá uns 1.100, 1.200, um negócio assim. Se eu receber um salário fixo, salário mínimo, beleza, tem como eu ganhar mais? Não. Você chega pro seu chefe, e aí, chefe, tem como rolar um aumentinho? Rapaz, tem não. E aí você vai falar o quê? Você vai sair do emprego? Você vai para onde? Então, não tem como, nesse caso, não tem como ganhar mais. O que você vai fazer? Você vê se dá para tirar alguma coisa daqui. Dá para você gastar menos? Dá para você tirar cachaça? Dá para você tirar a internet? Aí não dá. Dá para você tirar água e luz? Não dá, né? Não vai virar índio. Então, tem coisa que dá para tirar, tem coisa que não dá para tirar. Tira o máximo que der para tirar. TV por assinatura. Você não precisa de TV por assinatura quando você não tem nem dinheiro para pagar as contas. Então, né?
Você vai colocando as prioridades primeiro. Beleza, fez o balanço, cortou tudo que dava aqui, aumentou tudo que dava aqui. Se ainda não deu, aí, bebê, você tem que pensar em como ganhar mais por fora. Como você fazer renda extra. Ah, mas eu não tenho tempo. Arruma. Se vira. Porque todo mundo tem a quantidade de tempo exatamente igual no dia. Eu queria que o dia fosse 48 horas. Inclusive, eu fiz uma enquete ontem sobre isso. Que eu gostaria muito que o dia tivesse 48 horas. Mas não tem. Então, como não tem, como o dia só tem 24 horas, infelizmente, a gente tem que fazer tudo que a gente tem para fazer em 24 horas, se virando, e ainda não sei como, e eu não sei que hora eu vou dormir, porque é tanta coisa para fazer, que às vezes você olha assim, eu tenho que dormir, né? É mesmo, queria não. Pô, mas eu quero acordar já por dia para começar a fazer as coisas logo, porque eu quero ir para a Irlanda, por exemplo, eu tava de jeito. Mas não é assim que acontece. Então, como não é assim que acontece, você tem que se virar para fazer rendas extras, ganhar por fora. E como eu não sou besta nem nada, eu coloquei uma lista aqui de possíveis rendas extras para você ter, que eu tive, que eu acho super tranquilo para você fazer. Tem gente que pode não achar um ou outro, mas tem gente que pode achar um ou outro interessante. Eu gosto de falar todas, porque aí são 13 rendas extras. De 13, você pelo menos pode fazer umazinha, eu acho que dá pra você fazer, já pode te ajudar, beleza? Então vamos lá. A primeira renda extra, nossa, tá cheio de pergunta aqui, relaxa que eu vou responder, tá em tempo ainda. A primeira renda extra que eu tive foi da Fanfood. O pessoal da Fanfood tá me assistindo. Você conhece a Fanfood? A Fanfood é uma empresa, ou era uma empresa baseada no Cartola. Você conhece o Cartola FC, o Fantasy? Ele é baseado no Campeonato Brasileiro. É relacionado a futebol. Não sei se você sabe, mas eu gosto muito de futebol. Inclusive a Itália foi eliminada hoje, olha que beleza. Meu país não está sendo representado. Então, é baseado no Cartola. E, sendo assim, a gente fazia o quê? A gente fazia campeonatos mata-mata, ligas, apostadas, que a gente tirava uma parte para os administradores, que eram nós. Não era um dinheiro absurdo, não fiquei milionário com isso, mas era um troquinho que me ajudava. Quando você tem pouco dinheiro, um pouco faz diferença. Então, era um troquinho que me ajudava ali. Eram uns 10, 20, às vezes 50 reais que eu tirava, que me ajudava bastante. Beleza? Beleza. Me dava muito trabalho? Dava. Eu me estressava muito? Me estressava. Mas era um dinheirinho extra que eu conseguia tirar. Foi lá que eu comecei a editar tabela, foi lá que eu comecei a organizar, a gerir pessoas e foi lá que eu comecei a adquirir esse conhecimento, beleza? Se der pra você fazer alguma coisa nesse sentido, eu gosto de falar assim, porque às vezes a pessoa tá vendo aqui eu falar, nossa, tem aquilo que eu faço que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo e eu nunca fiz. Então por isso que eu gosto de falar, porque a pessoa dá um estalo assim, às vezes começa a fazer alguma coisa que nunca imaginou que eu poderia fazer, beleza? Segunda coisa que eu coloquei aqui era que eu vendia minoxidil. Como você pode ver, não fez muito efeito em mim, mas mas eu vendia para as outras pessoas para fechar a barbinha, né? Era o que o pessoal mais comprava, para fechar a barbinha. Como você pode ver, eu também não preciso para fechar a barba, porque já é fechado. Mas era uma coisa que a gente vendia bastante. Inclusive, a gente vendia para Conquista, vendia para Itapetinga e a gente vendia para Caetité. Inclusive, se meu sócio estiver vendo ele aqui, me vendo aqui, eu amo meus sócios. Beijo, meu sócio. A gente vendeu muito minoxidil também. Inclusive, tem um pessoal vendendo agora na Irlanda, né? A tecnologia chegou lá agora. Outra renda extra que eu tive também foi de bloco de carnaval. Você já viu um meme meu com a peruquinha rosa? Então, se você não viu ainda, pode mandar uma mensagem no WhatsApp lá que eu te mandei esse meme. Essa figurinha. Então, a gente organizava bloco de carnaval. A gente organizou uns 3 ou 4 anos bloco de carnaval. E no início a gente não conseguia tirar dinheiro, mas do terceiro ano, do segundo ano para frente, a gente já começou a tirar um dinheirinho que ajudava, né? Como eu falei para você, quando você tem pouco dinheiro, o pouco faz diferença. Então aquele pouco, para mim, fazia diferença. Qualquer 10 reais, 50 reais que eu tirava naquela época, fazia muita diferença, porque eu usava às vezes para pagar uma conta, às vezes para separar, para fazer alguma coisa, eu botava o dinheiro para trabalhar para mim, e ia rendendo aos poucos, e isso fazia muita diferença. Talvez não fazia tanta diferença na minha carteira, mas fazia diferença na minha cabeça. Esse era muito mais importante. Beleza, outra coisa que eu fazia muito também era vender água.
Eu vendia água, meu filho, no isopor, que era maior que eu. Também não é muito difícil, né? Aí o que eu fazia? Por exemplo, 7 de setembro. 7 de setembro, não sei se você sabe, é um feriado que acontece aqui no Brasil, que vai todo mundo desfilar na rua. E nesse dia não é muito friozinho não, viu? É quente, mas é quente, boca de 50 graus, meu filho. Aí depois que faz esses 50 graus aí, você nos 50 graus, você não sente sede? Ah, não sinto não. Sente sim. Sente sim. É na hora que eu chegava lá para vender água, ó, vamos beber água. Você quer ter pedra nos rins? Você não quer ter pedra nos rins. Eu sei que você tá com aquele probleminha de circulação. Você tá precisando de uma água. Eu tô vendo nos seus olhos, você tá suando aí, ó. Tá precisando de uma aguinha, hein? Vamos lá. Uma é 3, duas é 5. Então, olha como eu vendia. Eu vendia muita água. Nossa senhora. E era tudo no migué assim, jogando doença nas pessoas. Pode ser uma estratégia um pouco ameaçadora? Talvez, mas funcionava. Outra coisa que eu vendia muito também, se eu tô com saudade da Irlanda, tô não, bebê. Tem 3 semanas que eu cheguei só, pô, calma, relaxa. Vendia doces, eu vendia muito doce. E como que eu vendia doces? A gente vendia doces de unidade e vendia doces de grupo, né? Não, é de grupo que fala? Vários ao mesmo tempo. E aí, como que a gente vendia doce? Quem que você acha que saía na rua para vender doce? Eu, né? Que era eu, minha sócia era minha ex-namorada. Então ela fazia os doces e eu ia vender. Aí, só que nessa época, eu já tava... o cento, isso, o cento. Vendia o cento, que eram vários. Mas não era, chegava a ser cento, eram 33, eu acho que cabia numa cestinha assim, ó. Porque era daquele grandinho, do número 4. Aí, beleza. É que eu tô lembrando, ó. Aí, beleza. Eu saí para vender na rua. Só que nesse tempo, eu já tava quase formando. Então, a minha estratégia era assim, ó. Boa tarde. Isso só de 40 graus de tarde, viu? Que era mais ou menos o tempo que eu tinha livre entre as aulas. Boa tarde, tudo bem? Você gostaria de comprar um docinho? É porque eu vou formar esse mês. Aí o povo, não gostaria não. Você vai formar? Você vai formar. Quanto que tá o doce? R$1? Não, peraí. O dinheiro brotava, meu filho. Brotava, a pessoa, não tem nada. R$1 aqui, ó. Ué, cadê aquele papo que você não tinha? Não, é que você falou que era pra formatura, eu vou lhe ajudar. Tá. Aí eu, interessante. Formatura, né? Então tá bom. Opa, tudo bom? É pra minha formatura aqui, esse mês. Esse mês não, esse ano. Minha formatura aqui esse ano, você poderia me ajudar? Aí o povo... Eu não queria doce não, mas eu vou comprar só pela formatura. Então foi assim que eu vendia muito no cara a cara. Né? No centro, no Trento, era mais divulgação no Instagram. Que a gente fez um Instagram para a empresa, né? A gente divulgava, por exemplo, como eu era cidade pequena de 70, 80 mil habitantes. Quando eu saía na rua, o povo via muito que eu estava vendendo. Aí ficava me perguntando, você vende o cento? Você vende mais, uma quantidade maior? Você encomendar, por exemplo, 5, 10? A gente começou a fazer umas embalagenzinhas, umas caixinhas pequenas, umas caixas grandes, como é? Barca, a gente fazia barca também, fazia um bocado de coisa. Uns trem enfeitado, começou a fazer ovo de Páscoa, começou a fazer aqueles que na barca, ou você botava os brigadeiros assim, né? Os doces, ou você colocava o chocolate liso. Aí você colocava bis, Kit Kat, sei lá, leitinho. Colocava um bocado de trem, né? Depende do que a pessoa queria. Aí beleza, você fazia várias estratégias dessas. Eu também tô ficando só falando de comida, não sei se já reparou. Aí, será que se eu falar pro aluguel rola? Pode ser que role. Eu prefiro a estratégia da formatura, é mais válida, ou formatura ou casamento. Como eu não sou casado, então é formatura mesmo. Aí beleza, essa estratégia era muito interessante, eu vendi bastante doce no Brasil, acredito que pode ser uma estratégia que pode funcionar com você também. Não indico ficar andando 40 graus na rua, essas coisas só faz doido, só eu que faço, mas era o horário que tinha para ir, eu ia e tá certo. Eu passava, nessa época eu tinha cabelo, então só passava protetor aqui no braço e tá tudo certo. Beleza? Outra coisa que eu fazia muito também era organizar eventos. Nossa, você pode ver, né? Uma lista grande, são 13 coisas. 13 rendas extras que eu já tive. E tem algumas que eu tenho ainda, a maioria não. Mas organizava eventos. Como que eu organizava eventos? Bom,
Normalmente a gente organizava reggae, né? Tem gente que chama revoada, tem gente que chama de reggae. A gente organizava reggae. Eu morava numa casa que tinha uns 5 quartos e o pessoal quase não ficava lá. Só que a gente de vez em quando fazia, tipo assim, uns encontrinhos. Vamos fazer um encontrinho aqui, chamava 10, 15 pessoas. Aí o povo entrava lá, rapaz, casou, nem dá pra fazer um reggae aqui. Por que você não faz um reggae? Reggae, né? Vamos fazer um reggae então amanhã? Vamos fazer um reggae amanhã? Aí, só que lá era tudo combinado. Você tinha que mandar mensagem pros caras no grupo pra perguntar se haveria a possibilidade de um reggae, né? Era tudo organizado. Então, os caras, seguinte, a minha estratégia é assim, ó. Lá eu só morava com homem. Veio uma menina morar com a gente depois que era mais homem que eu, mas tá tudo certo. Então, os caras, é o seguinte, amanhã vou fazer o reggae aqui em casa, mas relaxa porque vai ter muita mulher. Aí os caras, mulher? Aonde? Mulher quero. Desse naipe todo mundo esquecia reggae, quebrar a casa, limpar. É ele que vai limpar mesmo, eu quero saber das mulheres. Então é desse jeito a minha estratégia. Aí, no outro dia, como que a gente fazia? A gente chamava as pessoas, né? No início era bem desorganizado, muito desorganizado. Depois ele começou a ficar mais organizado, que os meninos que moravam com a gente começaram a ajudar na organização. Porque eu falei com eles que haveria a possibilidade de a gente tirar uma parte do dinheiro e usar para o aluguel, né? Que na época eu pagava 300 reais no aluguel. Eu tirava o dinheiro do aluguel assim, ó. Mas aí o excedente eu tirava para pagar as contas, para me manter, né? Eu gastava cerca de 700 a 800 reais por mês, 600 a 800 reais por mês, na verdade, na época. Não era muito, eu gastava muito pouco, sempre gastei muito pouco, na verdade. Gastar pouco sempre foi meu lema, né? Então, na época lá era fácil. Até hoje, na verdade, eu acho fácil, mas tudo bem. Quem sou eu para falar alguma coisa? Tá. Aí, a gente tirava esse dinheiro para pagar o aluguel. E aí, deu muito certo. Quando começou a ficar mais organizado, os meninos que moravam comigo me ajudavam, por exemplo. A gente fazia portaria lá embaixo. Então, as pessoas que chegavam, a gente fazia uma listinha antes. Fazia uma listinha, imprimia, a gente tinha impressora. A pessoa colocava o nome na lista, chegava, a gente tentava colocar as pessoas mais conhecidas. Como eu conhecia quase todo mundo, então era ficava mais fácil, a pessoa me mandava o nome na lista. Opa, essa não. Opa, essa sim. Aí eu ia, colocava uma lista, fazia normalmente uma lista de umas 100 pessoas. Já coloquei 150 pessoas naquela casa. Não na mesma hora, não no mesmo tempo. Entrando e saindo, logicamente. Mas deu 150 pessoas. A gente anotou. Não sei como, não me pergunte. Eu sei que no controle lá da porta pode ser que ele tenha errado alguma coisa. Pode. Mas foi o controle da porta. Essa era uma das rendas extras que eu tinha. Que inclusive foi evoluindo e acabou gerando em 3 caloradas que eu organizei também. Que inclusive eu vou na próxima. Eu vou na próxima, pessoal de Tapetinho. Pode me esperar que a próxima calorada eu tô aí, hein? Já comprei o ingresso. Ok, outras coisas que eu já tive também, ou que já tentei ter, foi marca de roupa. 4 marcas de roupa diferentes eu já tentei ter, sem sucesso. Bom, motivos variados. Motivos variados, é a marca 7, 8, 9 e 10. 4 tentativas diferentes, diferentes anos, diferentes tempos, diferentes períodos, diferentes tentativas diferentes. Diferente, sócios diferentes, pessoas diferentes, realidades diferentes, estratégias diferentes, tudo diferente, mas nada deu certo. São tentativas, né? Até alguma coisa dar certo, alguma coisa tem que dar errado antes. Tomara que não, espero que com você não dê nada errado, mas é muito difícil. E aí, Iago? Saudade, bebê? Quando eu chegar em Conquista, você me pode mandar mensagem, vamos tomar uma cerveja. Ok, outra coisa muito curiosa que eu tava fazendo esses dias, mas que ninguém sabe, é agenciador de futebol. O pessoal chegava pra mim, quero ir pra Europa, você me ajuda, eu ajudo. Só que aí conversa vai, conversa vem, era só em questão de conversa, de negociação, até aí tava tudo certo. Até que chegou no momento que eu teria que investir uma parte do meu dinheiro. Beleza, tranquilo, até aí também tudo certo. Só que tem um risco. Quando você traz uma pessoa para fazer um teste aqui, tem a possibilidade de negar. Então imagine, se negar, você perde o dinheiro todo.
Se der certo, pode ser que você ganhe muito dinheiro, mas eu não estava em condição ainda psicológica, financeira e mental para fazer esse tipo de investimento e pensar nesse tipo de estratégia. Então eu dei um stand-by nessa coisa e vou deixar mais para frente, mas foi algo que eu fiz durante um mês, eu acho. Um mês, quase 2 meses eu estudei essa estratégia. Outra estratégia que eu fiz muito, que foi o que principalmente me ajudou a sair do Brasil, foi a assessoria acadêmica. Essa aí, de longe, foi o que me deu mais dinheiro, que eu ajudava as pessoas da faculdade a fazer os seus trabalhos, eu tirava dúvida, eu fazia de tudo, meu filho. Tudo que você tem de dúvida da faculdade, todos os cursos, tudo. Você tem dúvida de qualquer coisa, de qualquer beleza, que tem aquelas matérias mais específicas, né? Aí eu não fazia, mas matérias mais simples assim, para escrever, de redação, de TCC, de estágio, tudo eu ajudava a pessoa a fazer, eu dava dica, porque eu sabia a estrutura, eu sabia, a depender de qual faculdade a pessoa estudava, eu sabia como que o professor gostaria. Às vezes eu conhecia o professor, inclusive, então eu dava muitas dicas. Às vezes eu sabia como que o professor era, como que o professor gostava, se o professor dava assistência para a pessoa ou não. Então eu já sabia como é que era, então eu já chegava com a faca e o queijo na mão, a pessoa me dava uma tetezinha e eu vivia assim. Foi uma renda extra que me ajudou muito. E hoje em dia, a 13ª, não sei se você está contando, mas a 13ª, como eu falei aqui no C13, é a empresa que eu tenho hoje, que é a renda principal que eu tenho, né? Na verdade, eu tenho várias formas diferentes na empresa, mas é uma empresa só, beleza? Essa foi a grande história das rendas extras e de como você sair do Brasil. Agora eu vou tirar dúvidas e vou te falar outra coisa muito importante aqui antes da gente tirar dúvida. Eu criei um grupo do WhatsApp com esse objetivo de ensinar você a sair do Brasil. O nome do evento vai se chamar Plano 40K, que é um plano que eu vou te ensinar a juntar mais dinheiro para você ter a possibilidade de sair do Brasil. Olha que beleza, dá goodbye pro Brasil. Talvez você volte depois, mas tudo bem. Como que você faz para participar desse grupo? Eu deixei um link lá na minha bio, que você só ir lá, clicar no Linktree, no primeiro link, só você clicar lá que você entra no grupo do WhatsApp, beleza? Se você está assistindo esse vídeo gravado, não tem problema, esse grupo vai ficar forever and ever. Quando ele lotar, eu vou criar mais alguns, para ninguém ter problema com nada, beleza? Ok, já dei todos os recados, já falei tudo que eu queria falar, agora vamos às 50 mil dúvidas que eu recebi aqui. Primeiramente, obrigado a todos que estão aqui assistindo, né? Mais uma vez. Se você sabe alguém que saiu da live, pode mandar um aviãozinho para ela aqui, porque agora eu vou responder dúvida, meu filho. Agora eu vou responder dúvida. Eu tô aqui pra você. Fazendo live sozinho. Qual foi a última vez que eu fiz uma live sozinho? Não lembro. Fazendo a live sozinho aqui justamente para te ajudar. Ok. A Thay mandou uma mensagem. Perdi a parte do diploma. Então, como... Vou fazer novamente a pergunta. Sendo formado no Brasil, tenho como usar o meu diploma na Irlanda ou serve de nada? Teria alguma prova para validar? Depende. Depende do seu visto. Depende da sua área. Depende do seu diploma. Depende do seu conhecimento. Depende do que você precisa para aplicar. Depende de muita coisa. Tem áreas que você pega o seu diploma, muda, converte ele para inglês, faz uma provinha. Tem alguns que nem precisa de prova, inclusive, e você já começa a trabalhar. Por exemplo, a área de educação física. Se você fizer educação física no Brasil, se você chegar aqui, converter o seu diploma para o inglês, você já começa a trabalhar como estudante mesmo. Eles contratam 20 horas. Se você trabalhar na sua área, 20 horas como educador físico. É possível. Depende. Como você, por exemplo, é dentista, na área de dentista, na área de saúde, você tem que estudar mais, porque a área de saúde é uma área que é critical skills. Então, você tem a possibilidade de fazer o seu visto de trabalho, provavelmente. Depende mais da empresa que você vai trabalhar. Então, você conversa com a empresa. Por exemplo, beleza, você é dentista, certo? Você vai chegar para aplicar o seu vistinho de mel. Beleza. Gente, seguinte, chega para o hospital, seguinte, eu sou dentista, eu quero trabalhar aqui, como faz? É possível? Se falar que não, tchau, obrigado. É simples, o seu objetivo é
trabalhar na área, você tem que ver qual lugar possível para você trabalhar na área. Se for em Galway, se for em Lucan, se for no centro de Dublin, beleza, você vai lá e pergunta. Se puder mandar e-mail, melhor que você manda uns 50 e-mails de uma vez. Mas se precisar ir lá, você vai lá, conversa com o responsável, vê se existe a possibilidade de acontecer isso. É possível? É. Pronto, acabou, meu filho. A dificuldade vai ser de você procurar, você garimpar, você achar. Achou? Esquece. Depois que você conseguir uma vez, já era. Beleza que é importante você pensar também no seguinte: quando você tira o visto de trabalho, você fica um pouco meio refém da empresa, porque você precisa ficar na empresa para você manter o seu visto. Tem como você trocar de empresa enquanto você está fazendo o visto de trabalho? Tem, mas a empresa que você vai depois, ela precisa cumprir mais ou menos os mesmos requisitos do que aquela empresa anterior fazia. Então ela precisa também te dar o visto de trabalho para você poder mudar para outra empresa. Porque se você mudar, por exemplo, eu estou mudando de uma visto de trabalho para ser garçom. Beleza, o garçom vai te dar o visto de trabalho que você estava tendo antes de dentista? Não vai. Entendeu? Então não é na loucura assim. Tem uma organizaçãozinha. Tá, eu recebi mais 2 perguntas aqui agora. A primeira: é possível ir em 2024 investindo R$500 por mês? Vamos fazer as contas aqui, vamos lá. R$500 por mês. No ano, o ano são 12 meses. Vai dar o quê? 5 mil, 6 mil. 6 mil por ano. Vezes 2, 12 mil. Não dá. Com 12 mil reais você não dá. Se você, se eu vou investir para curto prazo. Não. Não é ideal você investir para um curto prazo assim. Você vai investir em quê? Em uma CDB? Não tem CDB para te dar em um ano. Você provavelmente vai investir em Selic, que vai te dar uma rentabilidade de hoje 11%, que não é a rentabilidade real, é uma rentabilidade bruta. A rentabilidade líquida vai estar ali em torno de 3% no máximo. Então você não vai conseguir, se você investir R$500 por mês, chegar nesse objetivo. Você vai ter que dar uma forçada, empurrar o pé, né? Se você parar para pensar, por exemplo, eu preciso de 40 mil. Se você investir R$1.000 por mês, você precisa de 40 meses. Se você investir R$500 por mês, você precisa de 80 meses. Então não fique contando com o dinheiro do investimento, não. Porque, muito provavelmente, se você ficar contando com o dinheiro do investimento, você não vai conseguir. Porque, imagine só, se você investe esse dinheiro e do nada tem uma crise, um Covid da vida. Vou investir todo o meu dinheiro, R$10.000, do que eu juntei no ano inteiro, vou investir na Magalu. Imagine se você investe na Magalu ano passado, meu filho. Você ia chorar, você ia sair para aquela porta ali, ia me matar. Você ia vir aqui em Ilhéus me matar. Se eu falasse uma coisa dessa para você, né? Então, não invista o seu dinheiro. Se você quer usar ele em curto prazo, se você quer usar ele para algum objetivo assim de curtinho prazo, curto prazo que eu falo é 1, 2, 3 anos no máximo, que você tem certeza que você vai usar esse dinheiro, não invista esse dinheiro em renda variável, porque renda variável varia. Renda variável varia. E se ela varia ou tanto para cima quanto para baixo. Se ela variar para cima, ok. Mas se ela variar para baixo, e aí você não vai ter o dinheiro. Quer arriscar? Se você quiser arriscar, de boa, é com você. Mas eu tô falando para você, é melhor, mais viável você não arriscar, porque é mais certeza de você ter esse dinheiro. É mais fácil você fazer esse dinheiro trabalhando do que você ficar contando com outras pessoas para fazer, contando com a renda variável, né? Para ela subir, para você ter o dinheiro, para você vender, para você fazer. É mais difícil, né? Tem muitas variáveis nesse meio de campo. E aí, Dulce, vamos lá. Felipe, quais os benefícios de deixar uma procuração pública com alguém de confiança antes de ir para a Irlanda? Bom, aí eu posso te falar com sabedoria e experiência. Eu fiz isso, eu deixei minha procuração com meu pai e eu precisei. Você pensa assim, não vou precisar não. Quando você pensa que você não vai precisar, você precisa. É incrível. É igual quando você vai sair na rua. Você vai viajar, pronto. Você vai viajar, eu não vou levar meu fone. Não vou levar meu fone não, e chegar lá eu não vou usar. Aí na hora que você chega, a academia aqui do condomínio não tem som. Você vai malhar sem ouvir som? Dá pra malhar, mas você vai malhar assim, né?
por que eu não trouxe meu fone? Então, esse é só um exemplo de alguma coisa que você precisa e você... Tá descarregando aqui. Tá, aí eu deixei a procuração com meu pai. Sabe de que eu precisei? Quando eu cheguei lá na Europa, o meu chip bugou. O chip não funciona. Beleza, até aí ok. Só que eu precisei fazer transferência no dinheiro da Caixa, porque eu tinha deixado o dinheiro lá. Só que para entrar no aplicativo da Caixa, ele manda um código para o número. Na época eu estava mandando porque eu mudei de país e ele queria confirmar que era eu mesmo entrando em outro país. Número? Que número que eu recebi, meu filho? Se eu estava sem o chip. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Rodei, YouTube, Google e vai e volta, não achei solução para fazer isso. Resultado, tive que pegar a procuração que eu dei pro meu pai, pedir para ele ir lá na TIM, tirar outro chip no meu nome, botar em outro celular aleatório que ele não usava, e aí depois que ele fez isso, eu mandei o código para ele, ele pegou o código, me mandou e eu consegui entrar no aplicativo da Caixa para fazer a transferência. Não era uma fortuna, era tipo R$ 1.000 que tinha lá, eu acho, ou era até menos. Era pouco, mas eu precisava desse dinheiro na hora. E aí eu passei aperto com isso, eu resolvi isso em 2 semanas, demorou um pouquinho. Então, é bom fazer, viu? É prudente, porque pode ser que você não use, pode, mas se você precisar, e aí? Você vai voltar da Irlanda só para pegar um chip de um celular? Você não vai. Você vai acabar deixando esse dinheiro para lá. Então, é bom fazer, porque aí você fica de boa. Se precisar de qualquer coisa, você fala, não, vai lá pegar para mim. É prático, pô, é procuração. Mas é paga, né? A procuração é paga. Eu não lembro quanto que foi, não sei se foi uns 100 ou R$ 200. Hoje deve estar uns 300 conto. Mas foi um dinheiro bem gasto, porque eu fiquei de boa. Qualquer problema que acontecesse, meu pai, opa, quer que vai lá? Às vezes dava para resolver sem ir lá, às vezes não dava, entendeu? Então, é bom você ficar de boa, que aí você tendo a procuração, você tem essa saída, se você quiser. Ok, outra pergunta. Meus cálculos deram 50 mil para ir. Consigo até 2024 com 500 por mês? Não. Você não consegue nem 20 mil por mês. Imagine 500. Imagine 50. Então, o que você tem que fazer? Para você ter mais dinheiro, para você juntar, é como eu te falei. Ou você ganha mais, ou você gasta menos. Você consegue gastar menos? Provavelmente, para você chegar nessa quantia, você vai precisar ganhar mais. Eu te dei uma lista aqui de 13 coisas para você poder fazer. Dessas 13 coisas, você consegue fazer alguma coisa delas? Eu acho que consegue. Eu acho que consegue fazer outra que talvez você já faça. Então, vou falar de novo, qualquer pouquinho, quando você tem pouco dinheiro, o pouco faz diferença. E quando você quer sair do Brasil, às vezes a diferença é maior na sua cabeça. Então, quanto mais você vê que está dando certo, você acredita mais em você mesmo. Quanto mais você acredita em você mesmo, mais você se força, mais você se esforça, mais você tem a disciplina. Quanto mais você tem a disciplina, mais fácil fica de alcançar seus objetivos. Que na verdade não é fácil, nada é fácil. Mas você que fica parecendo que é fácil, entendeu? Porque muita gente me fala, pra você parece que é fácil. Mas é fácil trabalhar todos os dias, 15, 16 horas por dia, ir pra academia, fazer conteúdo, fazer não sei o que, responder não sei o que. Não é fácil, mas você não me vê reclamando. Eu me vê sempre feliz, sempre com um sorriso no rosto, sempre sendo educado aqui com você, cortês, na medida do possível, né? Não me enchendo muito o saco. Na medida do possível, respondendo todas as possíveis perguntas, fazendo uma live de 68 minutos sozinho. Então, tem sempre essas coisas pra gente observar, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Se você tem alguma dúvida, a hora é agora, viu? A hora é aí. Nossa, o WhatsApp tá cheio de mensagem. Mas não é dúvida não, relaxa. Ai, rapaz, aqui tá um calor, moço. Um calor, Deus me livre. Eu botei o ventilador virado pra lá pra não fazer zoada. Só que aí eu botei o ventilador virado pra zoada e ele não tá batendo vento em mim. Como ele não tá batendo vento em mim, eu tô suando igual cuscuz aqui. Não sei se dá pra ver, porque a careca não tá tão brilhando, porque eu não tô debaixo da luz aqui, ó. Mas é isso. Eu quero ver você ouvir meus áudios no 1.5. Você não vai ouvir nada, meu filho. Por isso que todo mundo ouve no 1 vezes. 1, né? No 1.
Ok, alguém tem mais alguma dúvida? Se não, cale-se agora, como é? Fale agora ou cale-se para sempre. Tem como você mandar as dúvidas no questions aqui, no chat, ou no inbox do Instagram, ou no WhatsApp. Se as mensagens chegarem depois, eu posso responder no story se você gostaria, ok? Lembrando mais uma vez que estou fazendo um grupo especial justamente para esse objetivo, se você quiser sair do Brasil, e o link do grupo está disponível na minha bio, que é só clicar lá, o primeiro linkzinho vai direto para o grupo, beleza? É nóis! Vamos lá, só para o pessoal que talvez tenha essa dúvida, vale a pena estudar um pouco de inglês antes de ir para a Irlanda, mesmo estiver indo para estudar inglês? Sim, por quê? Porque se você está indo para um país que fala inglês, quanto mais inglês você souber, melhor. Porque se você chegar do zero, você vai sofrer. Porque imagine só, se você, um engenheiro formado, eu quero trabalhar na minha área. Como que eu vou trabalhar na minha área, na Irlanda, se eu não sei falar inglês? Diga aí. Não dá. Você tem que saber falar inglês e muito bem, porque você vai conversar com clientes, você vai conversar com outros engenheiros, você vai conversar com um peão de obra, então você tem que, ter aquela malemolência. O cara lhe xinga, aí você, opa, não, pera aí, não é assim. Aí o cara lhe dá uma piadinha, você tem que entender as piadas também, né? Você tem que ficar ligado ali, você tem que falar de uma forma mais dura com um, de uma forma mais simples com o outro, uma linguagem mais rebuscada com outro profissional, então quanto mais inglês você souber, melhor. Se você souber pouco inglês, dá pra ir? Dá, mas você vai passar um apertinho maior, beleza? Sempre dá pra ir. Tô na Irlanda, mas não percebo nada da língua. Não sabe nada da língua? Tenho certeza que você tem um pouquinho de dificuldade. Porque muitas vezes a gente se sente até limitado, você sabia? Porque quando a gente não sabe inglês, por exemplo, quando eu cheguei eu não sabia inglês. Então, na minha cabeça, eu teria que saber inglês para conversar com as pessoas, mas não necessariamente. Por quê? Porque as pessoas na Irlanda, em Dublin especificamente, elas estão acostumadas com turista. Então, se você chegar, elas veem que você está tentando falar inglês, elas veem que talvez você chegou agora ou você é imigrante, pelo menos, né? Se você está tentando, se esforçando, num pub, por exemplo, numa conversação normal assim de rua, eles vão valorizar. Não, beleza, ele está aprendendo. Ou, por exemplo, um estudante trabalhando num pub ou num hotel, ele está se esforçando, né? Porque todo mundo, imigrante, chega nessa situação. Ninguém chega com inglês, quer dizer, só eu sei alguns casos de uns professores de inglês, né? Mas eu, por exemplo, cheguei com inglês ridículo. Então, para você aprender, você tem que tentar. Quanto mais você tenta, mais rápido você fala. E quanto mais rápido você fala, mais coisas você tem a possibilidade de fazer. E quando você se sente limitado, você evita de fazer algumas coisas. Por exemplo, quando eu cheguei na Irlanda, eu evitava conversar com as meninas. Eu conversava com as brasileiras só, que eu sabia que era brasileira. E as gringas? Como que eu ia dar piada nas gringas? Diga aí, como que você vai dar piada nas gringas se você não sabe inglês? Você vai falar the books on the table, how are you, para as gringas? Elas não vão entender nada. Como você vai falar, eu quero beijar a sua boca, chupar a sua língua. Ela não vai entender, porque você não sabe falar. Você vai falar em português, ela... Não entendi. Aí você vai mostrar no celular o que é? Você não vai, né? Quer dizer, depende do nível de álcool. Mas é isso, você me entendeu, né? Você fica meio limitado. Isso só estou dando exemplos simples aqui do que pode acontecer. Mas pode acontecer, por exemplo, no nível profissional. Você pode, por exemplo, estar trabalhando numa empresa. Você quer, igual o exemplo que eu dei da engenharia. Eu sou engenheiro, eu cheguei, entrei como cleaner na obra, beleza. Eu quero mudar para engenheiro na obra, quero. Só que para você mudar como engenheiro na obra, você precisa falar. Você fala, quero mudar para engenheiro. Se você não falar, o cara não vai adivinhar que você é engenheiro no Brasil. Só que para você chegar pro cara e falar que você é engenheiro, você precisa chegar para ele e falar, hello, how are you? I'm engineer. Em Brasil e tal, vai desenvolvendo. O cara, você é engenheiro, Mas às vezes, se você não fez nada de diploma, de nada assim, talvez ele até lhe dê umas dicas de como você faz para você chegar lá. Mas se você chegar falando em português e o cara for polonês, irlandês, alemão, se às vezes tem um ou outro que sabe falar um pouquinho de espanhol, então às vezes eles,
tem algumas palavras ali parecidas, dá para se comunicar no índio ali. Mas com esse objetivo de mudar de trabalho, para você ser um profissional de engenharia, quanto mais inglês você souber, melhor, né, bebê? Passa credibilidade você saber a língua. Você chega para falar, vê uma pessoa, tipo assim, você não precisa ser fluente com sotaque irlandês, aí também não precisa. Mas ele vê que você está se esforçando, está tentando se comunicar, usa bem a linguagem não verbal, tenta falar palavras mais simples para facilitar a sua oratória, a sua dinâmica, a sua comunicação. Eles valorizam isso. Todo mundo valoriza isso, na verdade, né? Dica para quem quer dar um up no inglês durante a semana, depois da aula. Por exemplo, tem vários grupos de troca de língua que geralmente acontecem umas 3 vezes por semana em pubs. Me ajudou no começo. Realmente, tem várias dicas, vários grupos de prática de língua, porque quanto mais você imerge na língua, mais você aprende. Porque, por exemplo, vou dar umas dicas aqui para você. Se você pensa no seu dia, o que você faz no seu dia? O que você faz na sua rotina? Você acorda, você vai para escola, certo? Na escola você fala inglês? Provavelmente. Porque você vai para estudar inglês na escola de inglês. Provavelmente você está falando inglês, eu acho. Se você tiver colegas brasileiros, por exemplo, você combina com ele. Ó, os caras, seguinte, vamos tentar falar inglesinho aqui, pelo menos na aula, né? Então, beleza. Pelo menos na aula ali você joga um inglesinho. Beleza. Acabou a aula, o que você vai fazer? Você vai para o trabalho. Você trabalha onde? Você trabalha em local que tem brasileiro, você trabalha em local que tem gringo. Se você trabalhar em local que só tem brasileiro, a possibilidade de você falar da língua é baixa. Porque você vai falar na rua, tendo a possibilidade de falar português, você vai falar inglês? Não vai. Então, é bom você se cercar de um pouco mais de pessoas que falam outra nacionalidade para você se forçar a falar o inglês. Não estou falando para você chutar os brasileiros, muito pelo contrário, os brasileiros são os que mais te ajudam. Mas se você tiver o objetivo de aprender a língua, quanto mais você, gerir o seu meio ali para colocar pelo menos uma pessoinha para você conversar em inglês, você fica se esforçando para pensar em inglês e fica falando, e você devagarzinho você vai se desenvolvendo mais. E depois que você trabalha, você faz o quê? Você volta para casa. Então, quando você voltar para casa, você vai fazer o quê? Pegar no seu celular. Então, outra dica que eu dou para você é consumir conteúdos em inglês no celular, ver filmes com legenda, ver séries com legenda, colocar o seu celular na linguagem em inglês. Então, são várias dicas que podem parecer poucas, podem parecer bestas, mas quando você junta elas todas, fica um compêndio muito grande. Porque se você parar para pensar, no Brasil, a gente estuda inglês o quê? Uma vez por dia ou uma vez por semana, 1 hora, né? Às vezes 2 vezes no máximo, 2 horas. Na Irlanda é diferente. Na Irlanda são 4 ou 5 horas por dia, 5 vezes na semana. Tem escolas que são 4. Então, vai dar no mínimo aí 15 horas, 16 horas a 20 horas de estudo por semana. Então, é muita hora. O que no Brasil você faz 1 hora, 2 horas, na Irlanda você faz 20. É 10 vezes a mais. Quase 20 vezes a mais, né? Porque se você fizer é 20 vezes a mais. É muita coisa, pô. Porque por isso que você aprende muito mais rápido o inglês. Porque você tem contato na escola, você vai no mercado comprar alguma coisa, você fala inglês. Você vai na farmácia, você fala inglês. Você chega em casa, às vezes tem um gringo, você fala inglês. Aí você vai trabalhar no texto que lá só tinha gringo. Ou você fala inglês ou você não fala. Então você tem que falar inglês. Tá forçado a falar inglês. Se você é forçado a falar inglês, você faz, meu filho. Quando o povo te força a fazer alguma coisa, você aprende. Ou é no amor ou é no ódio. Você aprende. Procurem pelo app Meetup e pelo Language Exchange. Pois é, anotem aí a dica. Ó. Tem vários outros também, né? Tem aquele Omegle, já viu o Omegle? O Omegle é histórico. Tem também alguns grupos no Telegram, tem alguns grupos no WhatsApp, tem alguns grupos no Facebook. Eu não gosto muito, por exemplo, do Facebook, porque o Facebook o pessoal posta muita bestagem. E no Instagram também, às vezes você vê uma coisa e distrai com outra coisa. Eu gosto muito do WhatsApp, porque o WhatsApp, você está no grupo ali, quando é uma galera que conversa mais, você, no celular principalmente, no computador não, até que não tanto, porque você vê várias mensagens ao mesmo tempo. Mas no celular você vê só um grupo no celular, só um grupo. E aí às vezes você manda uma mensagem aqui, puf, chega o outro e responde. Aí você fica imerso.
Você pensa em inglês, digita em inglês, lê em inglês. Pensa em inglês, digita em inglês, lê em inglês. Então, é muito rápido. Então, a probabilidade de você aprender, eu acho maior no WhatsApp, né? Comparando esses três. Ok? Beleza? Já deu 79 minutos de live. Tá bom, né? Tá bom, porque o povo tá me enchendo o saco aqui. Beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido. Se assistiu ao vivo, online, ou se assistiu gravado também, muito obrigado. Lembrando que quem não assistiu a live toda, ela vai ficar gravada no feed, beleza? Quem tiver alguma dúvida pode me mandar lá no Instagram, que eu estarei 100% disponível para responder. Se você tiver mais alguma dúvida e quiser me chamar no WhatsApp, lembrando que eu deixei o link lá na bio, é só você clicar no link do Linktree lá, que é o primeiro linkzinho lá é o grupo do WhatsApp, justamente com esse objetivo de sair do Brasil. Se você quiser sair do Brasil, é só correr lá no link, que vamos ter muitas novidades chuchu beleza para você ao longo desse mês todo, desse mês contando o dia 24 no caso, não o mês de março, o mês, entendeu? Mês físico. Beleza? Valeu, muito obrigado a todos pela participação, pelos comentários, e vamos se falando. Aqui é conteúdo e trabalho infinito, beleza? É nóis, estamos juntos e até a próxima. Vou tomar outro banho porque eu tô suando que nem cuscuz, beleza? Valeu!